Pessoal, boa tarde. Daremos início, então, à nossa aula de língua portuguesa do terceiro ano B. E eu vou começar com a disciplina, com a parte de gramática. Então, vamos pegar a lista de exercícios que está no Moodle com vocês. Aí eu já vou explicando e resolvendo com vocês. Tá todo mundo enxergando? Sim. Então vamos começar? Aí, pessoal, na hora de responder algum exercício e fazer uma explicação mais desenvolvendo a explicação, eu vou fazendo no PowerPoint para vocês irem vendo, tá? Que a gente vai ter que fazer algumas análises sintáticas mais à frente. Então, o tema dessa aula são o quê? Os demais elementos básicos, né, da sintaxe presentes numa oração. Nós já vimos os tipos de sujeito, nós já vimos os verbos, né, verbo de ligação, verbo intransitivo, verbo transitivo, e junto nós vimos né, os objetos diretos e objetos indiretos. Agora nós vamos ver os demais elementos da oração: complemento nominal, adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto, vocativo e assim por diante, tá? Então, o primeiro elemento que nós vamos observar ou pensar é o complemento nominal. Como o nome já diz, ele completa um nome. Mas que tipo de nome? A gente viu regência nominal, né? Então, existem alguns nomes que eles exigem um complemento, né? Um termo que vai especificá-lo. Então, o complemento nominal é o quê? É o complemento obrigatório de um nome, quando ele exige. Ó, vamos observar aqui as frases que tem aqui. Minha crença em você é fraca. Minha crença. Crença é o sujeito, mas é um substantivo, né? Quem crê, crê em alguma coisa ou em alguém. Então, crença vem do verbo crer. E o verbo crer exige um complemento. Então, crença também exige. Então, quem acredita, acredita em alguma coisa. Quem tem crença crê em alguém ou alguma coisa. Então, ele exige o complemento. Tenho certeza do seu sucesso. Certeza do quê? Então, o substantivo certeza exige um complemento. Estou certo do seu sucesso. Certo de quê? O cigarro é nocivo à saúde. Nocivo a quê? Se vocês forem observar, existem alguns macetes para a gente pensar se o substantivo ele vai vai ter um complemento nominal ou de uma adjunta de nominal. O complemento nominal ele vai ser o quê? O objeto da oração na conversão dele. Já o adjunto adnominal, ele vai ser o quê? O sujeito. Ó, creio em você. Em você é um objeto indireto. Se a gente converte agora o verbo creio em um substantivo, o que vai virar? Minha crença é em você. Então, em você é o quê? Quando o verbo, um objeto indireto. Quando o substantivo, um complemento nominal. Vender mercadorias. Mercadorias é um objeto direto porque está complementando quem? Vender. Agora vamos converter isso, ó. A venda de mercadorias. Então, de mercadorias vai funcionar como o quê? Como um complemento nominal. Tranquilo, pessoal, essa parte? Alguma dúvida? Tá tranquilo. Tá. Agora, vamos diferenciar um complemento nominal de um adjunto adnominal. Tá. Eu falei para vocês que o complemento nominal é um termo essencial. Essencial no sentido que ele não o substantivo ele exige a presença do complemento nominal. Então ele não pode ser cortado da frase porque senão a frase fica sem sentido, fica com sentido incompleto. Já o adjunto adnominal, ele pode muito bem ser cortado da oração que não há perda de sentido. Ó, o complemento nominal, ele vai se referir a um adjetivo ou um advérbio. Ó, útil ao ser humano. Útil a quem? Ao ser humano. Nocivo a quê? À saúde. Referentemente a este exemplo. Já o adjunto adnominal, ele vai funcionar o quê? Como um termo não essencial e vai funcionar como um sujeito.
Observa o exemplo aqui, ó. Amor de mãe. Como que eu vou saber se ele funciona como objeto ou como adjunto? Vamos converter amor de mãe em uma oração. A mãe ama. A mãe não era o complemento do primeiro elemento? E no segundo texto, ela não é o sujeito? Então, quando o termo, convertendo ele em oração, se torna um sujeito, ele é um adjunto adnominal. Já na oração de baixo, ele tem amor à mãe. Vamos converter em oração. Ele ama a mãe. No primeiro elemento, é complementando o amor. No segundo, ele funciona o quê? Como um complemento do verbo amar. Funcionando, então, como objeto. Logo, ele é um complemento nominal. Tranquilo? Então, pessoal, nós já temos agora aqui um exercício. 10 questõezinhas, né? 10 elementos básicos. Vamos pegar eles aqui, vamos responder junto? Deixe-me abrir um PowerPoint aqui. Isso aqui já está em branco. Vou trocar as apresentações. Só um momento, porque aí já estão vendo o PowerPoint? Sim. Tá, eu vou colocar 5 numa lâmina. E 5 na outra lâmina, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. O que é para fazer? É para classificar o termo destacado. Na primeira oração, o termo destacado é por todos os colegas. Então, eu vou grifar aqui. Por todos os colegas. Pessoal, o que vocês acham? É um objeto direto, um objeto indireto, agente da passiva ou um complemento circunstancial? Vocês sabem o que é cada elemento? Não, só o objeto direto e o indireto. Pessoal, agente da passiva. O agente da passiva, vocês lembram que existe 3 vozes na oração? Existe a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito recebe a ação. E na voz reflexiva, ele pratica e recebe a ação. Então, ó, Bruno ministra. Vou escrever aqui para vocês enxergarem. Que ficar falando. Ó, Bruno ministra a aula. Isso aqui, quem é o sujeito? Bruno, ele está realizando uma ação, está ministrando a aula. Isso aqui é voz o quê? Ativa. Vamos converter ela para a voz passiva. A aula é ministrada por Bruno. Ou, ainda tem um outro tipo de voz passiva, ministra-se o quê? A aula. Mas o interessante, eu quero que vocês observem o quê? É a primeira situação. Então, já vou deletar aqui para vocês não ficarem confundidos. Ah, o sujeito da voz ativa, ele se torna o quê? O praticante da ação na voz passiva. Então, ele se torna o quê? O agente da passiva. Então, na segunda oração, aula é o quê? É o sujeito e, por Bruno, é o agente da passiva, porque ele está o quê? Praticando a ação. Observa aqui a composição da locução verbal. Nós temos o quê? O verbo ser conjugado
no presente e e o verbo ministrada, né, que é o particípio do verbo ministrar. Agora observa aqui, Maria é admirada por todos os colegas. Por todos os colegas é o quê? Pessoal, vocês têm que falar agora. É o da passiva, igual o exemplo? Por quê? Converte na voz ativa para ver se está certo. Converte. É tranquilo. Pode falar. Pensa, Júlia. Ó, todos os colegas colocam o verbo admirar, admirada no presente. Então, todos os colegas Admiram Maria? admiram Maria. Se ele é o sujeito da voz ativa, ele vai ser o quê? Na voz passiva? Ele vai ser o que recebe. Não. Ele vai ser o que pratica a ação ainda, só que ele vai ser o agente da Da passiva. passiva. Ok, então a primeira, o termo destacado é o agente da passiva. Segunda, um sono agitado. Um sono agitado. Ó, o que vocês acham que ele é? Ele está se referindo a quem? Referindo Eduardo. à criança. Hã? Fala Se de novo. referindo, se referindo à criança que dormiu um sono? Tá. Como a criança, o que a criança fez? Dormiu um sono agitado. Dormiu como? Como que ela dormiu? Agitada? Agitada. Tá. O verbo dormiu é o quê? Transitivo, intransitivo? O que ele é? Verbo de ligação? Acho que é transitivo. Por quê? Júlia, tira um sono agitado e lê para mim. A criança dormiu. Teve sentido? Teve. Então, ele é o quê? Ele não é um objeto, um sono agitado. Um sono agitado, ele está falando sobre o modo como a criança dormiu, né? Como foi o sono dela. Então, nós temos o quê? Um complemento circunstancial, um adjunto adverbial. Daqui a pouco eu vou explicar melhor o que é um adjunto adverbial, tá? Preocupa não. Então, a segunda é o quê? Um sono agitado. A terceira, a quem você procura? Quem é o sujeito? Quem é o sujeito, gente? Não tá em sujeito aí. Qual que é o verbo? Qual que é o verbo? Procurar. Procura. Procura. Quem procura? Eu. Você? Você. Você procura o quê? Alguém. Alguém. Então, quem procura, procura alguém. Então, o verbo procurar é um verbo transitivo? Indireto. Júlia, pensa comigo. Quem procura, procura alguém. Ou alguma coisa. Concorda comigo? Sim. Então, o verbo procura é um verbo transitivo Direto. direto. Por quê? Porque ele não tá, na pergunta não está exigindo a preposição. Então, quem procura, procura alguém ou alguma coisa. Agora, na frase, você, quem você está procurando? Quem você está procurando?
Pessoal? Quem você está procurando? Pessoal, pode falar, gente. Você procura a quem? Então, se o verbo é transitivo direto, e aqui nós temos o quê? Temos que ter um objeto direto. Só que tem aqui o a, é uma preposição. Então, nós temos um objeto direto preposicionado. Tá? Então, o verbo procura ele exige um complemento de um objeto direto. Só que nesse caso, esse objeto direto está tendo o quê? Uma preposição. Então, nós temos um objeto direto pré-posicionado. Vocês conseguem enxergar isso? Sim. Tranquilo? Posso passar para a próxima? Pode. Ok, então. Ó, a próxima é me. A mim não me dirigiram palavras educadas. Ok. Qual que é o verbo? Dirigir. Dirigiram. Quem dirigiram? Quem dirigiram? Pessoal, quem dirigiram? Eles. Eles quem? Então nós temos um sujeito o quê? Indeterminado. Terceira pessoa do plural, indefinido. Tá. Dirigiram o quê? Palavras educadas. Ok, então palavras educadas é o quê? Um objeto direto. A quem? A mim. E o me, o que seria? O me seria o quê? Pessoal, vocês sabem o que é um pronome? O que é um pronome? Vocês viram ano passado com a Rosimeire. O que é um pronome? É um termo que substitui um nome. O exemplo clássico de pronome é o quê? Pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles. Porque eles vão funcionar como o quê? Sujeitos. Tá. E nós temos também os pronomes pessoais oblíquos, que são os do caso tônicos e os átonos. Se eu não estiver enganado, os pronomes tônicos, né, os pronomes pessoais oblíquos tônicos, eles funcionam como o quê? Como os objetos diretos. E os átonos como objetos indiretos. Exemplo, lhe, se, eles vão funcionar como o quê? Objetos indiretos. O me, ele vai funcionar como objeto direto. Então, o me, nessa oração, ele é o quê? Como pronome? Ele é um pronome, mas isso morfologicamente. E sintaticamente, o que ele é? Objeto direto? Um objeto direto, não preposicionado. Porque ele não tem preposição. Porque o não é o quê? É um advérbio de negação. Tranquilo? Ó, vou à faculdade todos os dias. Vou à faculdade. Tá, qual que é o verbo? Pessoal, qual que é o verbo? Vou. Vou. Quem vai à faculdade? Eu. Eu. Então nós temos um sujeito desinencial ou oculto, porque ele não está expresso aqui, mas você sabe pela desinência. Onde você vai? A faculdade. Quem vai, vai a algum lugar. Então nós temos um verbo transitivo e indireto. Então, a faculdade é o quê?
que é a faculdade? Objeto indireto? Nós temos um objeto indireto, porque nós temos uma contração, nós temos a preposição a mais o artigo a. Então, nós temos um a com acento grave ou um a craseado. Então, nós temos um objeto indireto. Próximo, vamos aumentar aqui a fonte. Pessoal, se vocês não estiverem entendendo. Indireto, né, Bruno? Objeto indireto, porque tem uma preposição. Pessoal, se vocês não estiverem entendendo, vocês perguntam, tá? Tá. A número 6, o complemento é a nós. Qual que é o verbo? Entende. Quem entende? Ele? Ele. O que ele entende? Ou, melhor, quem entende, entende alguma coisa ou alguém. Vocês me entendem? Sim. Eu entendo vocês. Então, qual que é o complemento do verbo entende nessa oração? Pessoal, qual que é o complemento do verbo entende nessa oração? Pessoal, a Não sei. nós. O complemento do verbo entende é a nós. O verbo entender é um verbo transitivo direto. Só que aqui o complemento dele é a nós, que é um objeto direto pré-posicionado. Por quê? Porque é um verbo transitivo direto que exige o complemento de um objeto direto. Só que ele está tendo o complemento de uma preposição. Então é a nós. Objeto direto pré-posicionado. Frase interessante, porque ela é a da 7 e da 8. Ela pergunta coisas diferentes. No primeiro exemplo, ele pergunta qual é a função sintática de francês. No segundo, ao filho. Tá. O pai ensina o francês ao filho. Qual que é o verbo? Ensinar? Ensina. Quem ensina? O pai? Ok, então pai é o sujeito. Sujeito simples. Tá. Quem ensina, ensina uma coisa a alguém. Não é? O que o pai ensina? Francês? A quem? Ao filho? Então, francês é o quê? O objeto. É um objeto. Mas qual objeto? Objeto direto, objeto indireto? Indireto. Por quê? Porque não tem preposição. Então, francês é um objeto direto porque não tem preposição. E ao filho? O complemento Não. é o outro objeto. Um outro objeto que está complementando o verbo ensina. Que objeto é esse? Indireto? Por quê? Porque tem preposição. Porque tem uma preposição. Então, francês é objeto direto, ao filho objeto indireto. 9 e 10. Não é a mesma frase, não. Desculpa. Pessoal, de todos. Então, francês, objeto direto. Ao filho, objeto indireto. O amor de Jesus às criancinhas é conhecido de todos. Qual que é o verbo? Amor. Amor é substantivo. Peraí. Ah, tô na bobeira. Conhecido? Conhecer. É conhecido. Tá em que voz essa frase?
Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Pessoal, não é conhecido, não tem um verbo ser mais um verbo no particípio, um verbo de significado? Não é? Então, que voz é essa, gente? É uma voz, tá na voz passiva. Converte essa oração para mim. Passa da voz passiva para a voz ativa. Quem tá... Coloca de todos como praticante da ação. Todos conhecem o amor de Jesus às criancinhas. Todos não estão praticando a ação na voz ativa? O que ele é na voz passiva? Agente? O agente da passiva. Isso. Depois, agora aqui na última, o resultado da prova. Qual que é o verbo? Pessoal, Comunicou. comunicou. Quem comunicou? O professor. O que ele comunicou? O resultado da prova. A quem? A turma. Então, o resultado da prova é o quê? Objeto. Qual tipo de objeto? Direto. Por quê? Porque foi justamente para a turma. Então, porque não tem preposição. Então, o resultado da prova é objeto direto. Difícil? Não. Posso passar para 2, gente? Pode. Pode. Quer ver? Eu vou fazer também no PowerPoint. Acho que não vai precisar fazer em 2 lâminas, não. Bruno, essa atividade a gente vai ver aparecer como? Agora eu não vou pedir em PDF, não. Vocês vão tirar uma foto do caderno e vão anexar via foto. É mais fácil para eu corrigir, para eu verificar se vocês fizeram. Porque senão eu tenho que baixar PDF por PDF. Aí no ciclo que vem eu vou abrir um fórum para vocês colocarem a foto do caderno para mim. Nesse não tem que enviar, não, né? Só no próximo, então. Não. Vocês vão enviar todo o caderno para mim sempre no final do último ciclo, do bimestre. Ah, entendi. Pessoal, da tua ajuda, agora vocês vão fazer o quê? Só vai classificar se é complemento nominal ou adjunto adnominal, tá? Tenho necessidade da tua ajuda. Da tua ajuda tá se referindo a quem? A necessidade? Necessidade. O substantivo necessidade, ele exige o complemento? Sim. Corta da tua ajuda para mim e lê a frase. Tenho necessidade. De quê? Da tua ajuda. Então, você precisa da tua ajuda. Então, nós temos o quê? Complemento. Nós temos um complemento nominal. Tá, próximo. De João. João é juiz de direito. O primeiro julgamento de João será amanhã. De João está se referindo a quem? Uma pessoa. Não, na oração. Ao julgamento. Julgamento. O julgamento exige complemento? Acho que não. Corta de João e lê a frase para mim. João é juiz de direito. Primeiro julgamento será amanhã. A frase ficou sem sentido? Não. Então, o que é? De João é o quê? Adjunto Adjunto adnominal.
É um adjunto adnominal. Ó, Pedro é réu. O julgamento de Pedro será amanhã. De Pedro está se referindo a quem? Ao julgamento? Julgamento existe complemento? Não. Corta de Pedro para mim e lê a frase. Pedro é réu. O julgamento será amanhã. Ficou sem sentido? Não. Então, de Pedro é o quê? Adjunto adnominal. Isso. Posso ir pro próximo ou tá rápido? Por mim tá tranquilo. Pessoal, Por mim também. ó, atenção agora. Porque a 4 e a 5 são a mesma frase, só que em circunstâncias diferentes. O Congresso decidiu favoravelmente aos interesses do povo. Aos interesses do povo, está se referindo a quem? Congresso. Hã? Favoravelmente. Favoravelmente. Favoravelmente exige complemento? Sim. Corta aos interesses do povo e lê a frase para mim. O Congresso decidiu favoravelmente. A quê? Ué, não sabe, tem que ser o interesse do povo. Então, Sim, o que é então aos interesses do povo? Um complemento nominal. Um complemento nominal. Agora, gente, é o quê? Do povo. Do povo está se referindo a quem? Os interesses. Interesses exige complemento? Não. Não. Então corta o do povo para mim e lê a frase. O Congresso decidiu favoravelmente os interesses De quem? do Do povo. povo. Exige complemento? Sim. 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 Então do povo o que é? Complemento nominal. Complemento nominal. Ó, eu vou fazer um gráfico aqui para vocês entenderem. Tá certinho, é um complemento nominal. Ó, cadê a imagem? Vou inserir uma imagem. Para vocês entenderem. Pessoal, aqui, ó. Nesse caso, nós temos um complemento nominal. Que é quem? Que é aos interesses do povo. Aos interesses, que deixa eu colocar aqui, ele vazado. Deixa eu colocar ele sem preenchimento. Tá. Aos interesses do povo, tudo isso aqui é o quê? É um complemento nominal. Aí depois eu perguntei o quê? Acerca do povo. Não foi? Então, dentro do complemento nominal, nós temos um outro complemento nominal. E isso é possível, porque o núcleo do complemento é quem? Interesses. E esse substantivo tem também um complemento. Então, é um elemento dentro de outro elemento. É um conjunto dentro de um conjunto. Vocês conseguiram observar? Sim. Não é só interesses que é o complemento. O complemento nominal é tudo, aos interesses do povo. Aí, depois, só o do povo sozinho é o complemento de interesses. Tá? Continuando, então. Deixa eu fechar aqui para vocês enxergarem. Tá. É da primavera. A chegada da primavera traz alegria. Da primavera está se referindo a quem? A chegada. A chegada exige complemento? Sim. Corta da primavera. A E lembra pra chegada mim. traz alegria. Tem sentido? Não. Então, nessa circunstância, mas quem chega a algum lugar ou de algum lugar, não é? É. Então, nesse caso, ele é um complemento nominal. Porque a chegada exige esse complemento. Ó,
de Jesus às criancinhas. Pessoal, o amor de Jesus às criancinhas é conhecido de todos. De Jesus está completando quem? O amor. Amor existe complemento? Sim. Sim. Então, corta de Jesus e lê a frase para mim. O amor às criancinhas é conhecido de todos. Perdeu o sentido? Demais. Perdeu? Sim, ué. Por que perdeu? O amor às criancinhas é conhecido de todos. Marcos, vamos voltar lá na apostila. Volta lá na apostila. Eu vou voltar para vocês. Só para a gente ver um elemento aqui. Só para você observar. Tá aparecendo? Ó, observa aqui. Amor de mãe. Converte em oração. A mãe ama. Se a mãe funcionar como sujeito, ela é o quê? Um adjunto adnominal. Ele tem amor à mãe. Ele ama a mãe. Se mãe for um objeto, é um complemento nominal. Então, agora o que a gente vai fazer com essa oração? Nós vamos convertê-la em quê? Essa locução em verbo. Tá, vamos voltar lá. Foi? Tá, já tá vendo. Ó, converte o amor de Jesus às criancinhas a uma oração. Converte amor em verbo. Jesus ama as criancinhas. Jesus ama as criancinhas. O que que ele é? O que que Jesus é, gente? Sujeito. Sujeito. E se o termo convertido em verbo vira sujeito, o que que ele é? Adjunto adnominal. E as criancinhas? Ó, Jesus ama as criancinhas. As criancinhas é o quê? Objeto. É um objeto. Então, o que que ele é agora, nessa circunstância? Com? Adjunto adnominal. Não, ele é um Na objeto. 7? A 8, já tô na 8. A 7 e a 8 é a mesma frase. Por isso que eu tô confundindo. Ah, tá. Então, na 7 de Jesus é o quê? É um adjunto adnominal. E na 8, as criancinhas é o quê? É um complemento nominal. Por quê? Quando a gente converte esse trecho, né, esse sintagma nominal em um sintagma verbal, nós temos Jesus ama as criancinhas. Jesus é sujeito e as criancinhas é o quê? Objeto. Tranquilo? Vocês entenderam? Então, próximo. Próximo é o 10. O 9. Não. Ah, é. Da sua vitória, desculpa. Da sua vitória. Já vou grifar o outro. Tá. Estou certo da sua vitória. Da sua vitória está se referindo a quem? Certo, foi certo. Certo. Certo existe complemento? Sim, Sim. Então, da sua vitória é o quê? complemento. É um complemento nominal. 10. Esta atitude é digna de louvor. De louvor está se referindo a quem? Digna. Digna. Digna de louvor. De louvor
É necessário para digna ter sentido? Digna exige complemento? Acho que não. Converte digna de louvor em verbo. Não tem como, né? Porque digna é o quê? É um nome que não existe complemento. Ó, essa atitude é digna. Então, de louvor é um adjunto adnominal. Tranquilo? Vamos pro próximo? Volta lá para a apostila agora. A Amanda tá entendendo? Clécia tá entendendo? Júlia, Marcos, cadê o Eduardo? O Eduardo teve que sair. Pessoal, agora a 3 vocês vão fazer em casa, sozinhos, a 4 e a 5. Tá? A 6 também. Adjunto adnominal, eu já expliquei para vocês, né? Só que o fato interessante é artigos, numerais, pronomes adjetivos, locuções adjetivas, eles também vão ser o quê? Adjuntos adnominais. Tá? Ó, adjunto adverbial. O adjunto adverbial é o quê? É o advérbio. O advérbio é o termo que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Aí vai ser toda aquela classificação de modal, causal, condicional, conformativa e assim por diante. Tem toda uma lista aqui. Tá? Então é a mesma regra do advérbio. O aposto é um termo explicativo, tá? Ou denominativo. A forma mais frequente que a gente vê um aposto é que entre vírgulas, tá? Aqui ele pode ser explicativo, enumerativo, especificador ou de denominação. E o vocativo é quem? É o chamamento, tá? Ó mar. E assim por diante. Vamos pegar a oração aqui, ó. Indique os adjuntos adnominais e adverbiais da oração. Então, vou pegar a oração aqui para nós trabalharmos em cima dela. Deixa eu interromper a exibição. Exibir. Vou deletar aqui e aqui. Ó. Pessoal, qual que é o verbo? Vi? Vi. Então, vi é o verbo. Quem viu? Quem viu? Eu? Tem eu. Não. Então, nós temos um sujeito oculto ou desvencial. Quem eu vi? Meu bom amigo de infância. Então, isso tudo aqui é o quê? É um objeto direto. Quando eu vi meu bom amigo de infância? Quando eu vi meu bom amigo de Ontem. infância? Ontem. Então, ok. Vi meu bom amigo de infância ontem. Corta o ontem. Corta. Perdeu o sentido da oração? Não. Então, ele não é essencial. Então, ontem é o quê? Ontem é um adjunto. Ele está se referindo a quem? Ao amigo. Hã? Ao verbo vi?
ao verbo viu. Agora eu não estou conseguindo editar aqui a lâmina. Pessoal, então, ontem está se referindo a viu. Viu é o quê? É um verbo. Então, ontem é um adjunto adverbial. Interrompeu aí para vocês? Interrompeu, Sim. né? Sim. Vou tentar exibir de novo, porque eu não estou conseguindo editar o PowerPoint. Pessoal, meu bom amigo de infância, tudo isso é um objeto. Mas quem eu vi ontem? A parte principal, o núcleo. Amigo. Amigo. Então, os outros são tão, o quê? Alterando, melhorando, especificando o sentido de amigo. Então, meu, bom e de infância, todos são o quê? Adjuntos, adnominais. Tranquilo? Sim. Repete, por favor, Bruno. Ó, meu, bom, de infância, todos eles estão alterando o sentido de quem? Amigo. Amigo é o núcleo do objeto direto. Então, todos os demais elementos, meu, bom e de infância, são adjuntos adnominais. O PowerPoint travou. Pessoal, próximo então. Estamos com problemas técnicos. Ó, a 7 é para você fazer o quê? Especificar o sentido dos adjuntos adverbiais que já estão destacados. O que é agora? Bom, então, a 7 vocês fazem sozinhos. A 8. Vamos fazer oral aqui. Comprei cadeiras de madeira. De madeira está se referindo a quem? Pessoal, de madeira está se referindo a quem? As cadeiras. Cadeiras é um substantivo, ou um verbo, ou um adjetivo? O que a cadeiras é? Hã? Substantivo. Substantivo é o nome. Então, de madeira é o quê? É um adjunto adnominal ou um adjunto adverbial? Adnominal. Adnominal. É um adjunto adnominal. B. As mesas do jardim foram feitas de alumínio. De alumínio está se referindo a quem? As mesas do jardim. De alumínio está se referindo a quê? Está especificando o quê? As mesas. Ó. As mesas do jardim foram feitas de quê? Alumínio. Então, de alumínio está completando o sentido de feitas. Feitas vem do verbo fazer. Então é adjunto adverbial? Porque feitas é um adjetivo. Então, de alumínio é um adjunto adverbial. Pessoal, enquanto vocês tentam fazer a C, que eu vou pegar um copo de água. Pessoal, AC. Meu fone tá longe. Pessoal, AC. Aquele quadro a óleo é muito valioso. A óleo está se referindo a quem? Ao quadro. Quadro é de qual classe gramatical?
Qual é a classe gramatical de quadro? Substantivo. Substantivo. Então, a óleo é o quê? É um adjunto? Adnominal. 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 Muito está se referindo a quem? Muito está se referindo a quem? Ao quadro, a óleo. Não. Avalioso. A valioso. Valioso é o quê? Qual que é a Um classe verbo. gramatical? Valioso é de qual classe gramatical? Qual que é a classe gramatical de valioso, gente? A de Adverbial. adjetivo. Então, se muito está alterando o sentido de um adjetivo, o que que ele é? É um adjunto? Adnominal. Adverbial. Por quê? Peraí. O adjunto adverbial ele vai alterar o sentido de um verbo, de um advérbio ou de um adjetivo. Pessoal, D. Pintou a óleo. A óleo está se referindo a quem? A óleo está se referindo a quem, gente? Pintou. Eu tô na D. Pintou. Pintou. Pintou é o quê? Verbo. Verbo. E verbo, então a óleo é o quê? Um adjunto Adverbial. adverbial. E a exposição mostrou muitos quadros abstratos. Muitos está se referindo a quem? Quadro. Quadros. Quadros é de qual classe gramatical? Quadros é qual classe gramatical, gente? Substantivo. Então, muitos é o quê? Adjunto adnominal. Adnominal, isso. F. Marta comeu bastante. Bastante está se referindo a quê? Come. 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 Come é qual classe gramatical? Verbo. Então, bastante é um adjunto. Bastante é um adjunto. Adverbial. Adverbial. Marta come bastantes doces. Bastante está se referindo a quem? Doce. Doces. A doces. Doces é qual classe gramatical? Substantivo. Substantivo. Então, bastantes é um adjunto. Adnominal. Adnominal. Isso. Pessoal, a 9 vocês conseguem fazer sozinhos? Vê o enunciado da 9. Pessoal, eu vou crer que vocês conseguem fazer a 9 sozinhos. Vamos fazer a 10? Que a 10 é boa, a 10 é interessante. Pessoal, Gisele Bündchen fotografou durante 2 dias na tribo Kissedjé, no Xingu, para a nova campanha da Grendene. E ela viveu a vida dos indígenas, dormiu em rede e até tomou banho de rio. Encontra para mim 5 adjuntos adverbiais, 3 adnominais preposicionados e um aposto de especificação ou denominação. Tentem fazer.
3 minutinhos pra vocês tentarem fazer essa 10. Conseguiram, pessoal? Pessoal? O aposto de especificação é esse no Xingu? No Xingu, isso, certinho, é no Xingu. Essa classificação aí dos adverbiais é como, Bruno, que você quer? Assim, causal, modal, temporal, de lugar, condicional, concessiva, essas normais. Bruno, durante seria um adjunto adverbial? Vamos ver? Ó, durante 2 dias. Isso aí tá dando ideia de quê? Do tempo que ela ficou lá. Então, durante 2 dias é uma locução adverbial. Então, nós temos uma adjunta adnominal aí. Onde que ela fotografou? Na tribo, Na tribo. Então, tá dando ideia de quê? de lugar. Então, na tribo também é um adjunto adverbial. Então, nós já temos 2. Que mais? A classificação de durante é o quê, Bruno? Durante 2 dias é uma locução adverbial. Então, nós temos o quê? Um adjunto adverbial. Que mais? Tá faltando 3. Na tribo é de lugar? A tribo, aí o nome, né, é de lugar. No caso, a vida dos indígenas entra? Verificar aqui. A vida dos indígenas entra. Ela viveu como? Não é a vida dos indígenas, da forma como ela viveu. Então é um adjunto adverbial de modo. Que mais?
Já tem 3. Em rede vai entrar, Bruno? Em rede, sim. Lugar. E de rio. De rio, não. Porque banho é o quê? Substantivo. Ah, é verdade. Então nós já temos 4. A vida dos indígenas, em rede, está faltando 1. Ideia de finalidade. Para a nova campanha. Para a nova campanha da Grendene. Então, ó, durante 2 dias, na tribo Kissedjé, para a nova campanha da Grendene, a vida dos indígenas e em rede são adjuntos adverbiais. E agora os adjuntos adnominais preposicionados. De rio. Bruna, para a nova campanha é o que mesmo? Para a nova campanha da Grendene é um adjunto adverbial. Então, qual que é que você começou a falar? Ele é de De rio. rio. De rio é um adjunto adnominal. O que mais? Pessoal, qual que é a marca dessa sandália mesmo? Da Grendene. Porque está especificando campanha, então também é um adjunto adnominal. E qual que é o último? Dos indígenas não é não, né? Dos indígenas é um adjunto adnominal.